Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Nós estamos iniciando mais um encontro com a palavra e nós estamos estudando em nosso encontro com a palavra a primeira carta de João. Na semana anterior nós introduzimos o conteúdo desta carta. Falamos a respeito do apóstolo João, o propósito dele estar escrevendo esta carta, qual era o sentido que ele estava procurando passar para as pessoas, para os seus leitores. E hoje nós iremos aprofundar esse estudo e começar a fazer a exposição desta carta. Nós estamos trabalhando com o tema central, a segurança da salvação em Cristo, e hoje o tema do nosso encontro com a palavra é Jesus, Deus entre os homens. Então eu quero convidá-los para que abram suas Bíblias comigo na primeira carta de João, no capítulo 1, do versículo de 1 a 4. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo de 1 a 4. Nós não iremos ler o Evangelho de João. É a primeira epístola de João. Então, se você abrir a sua Bíblia ao contrário, de Apocalipse, e você puxar os livros, acredito que vai ser mais fácil para você encontrar a passagem bíblica. 1 João, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus: O que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, a respeito do Verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a vimos e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Amém. Então aqui o propósito do apóstolo João, nesses primeiros versos que ele começa a escrever a sua carta, é o propósito de demonstrar e mostrar quem é a pessoa de Jesus Cristo. Lembrando que na aula anterior nós aprendemos que João era o único apóstolo do colégio apostólico de Jesus vivo até este momento. Os demais apóstolos, inclusive Paulo, que não esteve entre eles ali, não pertenceu aos 12, mas também posteriormente ele foi vocacionado a apóstolo de Cristo. Paulo também, nesse período, já estava morto. Então, João era o único apóstolo vivo quando esta carta foi escrita. Então, o propósito de João é demonstrar aos seus leitores quem é Jesus, quem é a pessoa de Jesus Cristo, através do seu testemunho, através da sua convivência com Jesus Cristo. É interessante que João, ele não começa a sua carta como as demais cartas do apóstolo Paulo, como nós estamos acostumados a ler, fazendo saudações e menções à igreja. João, assim como o seu evangelho, ele é direto no assunto em que ele quer tratar. Então ele começa diretamente falando a respeito de Jesus Cristo, a respeito da pessoa de Jesus Cristo, como Jesus Cristo deve ser entendido pelas pessoas, quem é Jesus, porque Jesus é o Filho de Deus. Lembrando que João
ele tem um propósito também, né, de combater, né, falsas heresias, né, que estavam entrando, falsos profetas, perdão, que estavam entrando no meio do povo com heresias, né, e enganando o povo, dizendo que Jesus não existiu, que Jesus era um espírito. Então esta é a intenção do apóstolo João já, né, nos primeiros versos desta carta. Para nós entendermos um pouco melhor o conteúdo dessa carta, vamos dividir ela em 3 tópicos. O primeiro tópico, a pré-existência de Jesus. A pré-existência de Jesus. Olhem no versículo 1 que ele diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Novamente, João aqui faz referência ao verbo, né? Assim como ele faz lá no seu evangelho, quando ele escreve o evangelho de João, ele também se refere a Jesus como o verbo. E aqui ele volta a usar esta referência a respeito de Jesus, dizendo que Jesus é o verbo. E é interessante que ele coloca aqui o que era desde o princípio, né? A palavra princípio aqui não nos remete à ideia que Jesus estava presente desde o início da criação, mas que Jesus é antes da criação. O princípio a qual João usa aqui, a palavra princípio, ela traz um sentido de que sempre existiu, ou seja, antes de todas as coisas. Quando nada existia, Cristo já existia na eternidade. Então esse é o propósito, né, do apóstolo João em falar a respeito do princípio. E ele continua dizendo o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Ou seja, João, ele traz agora para os seus leitores uma experiência pessoal, né, que ele teve com o próprio Jesus. Então ele diz que Jesus, ele existiu antes de todas as coisas, ele é o verbo da vida, ele é o próprio Deus. E João agora vai dizer que ele viu, ouviu, né, e as suas mãos apalparam e ele contemplou a Jesus Cristo. Então João demonstra aqui aos seus leitores a sua experiência pessoal com Cristo. João está querendo passar a mensagem para seus leitores que Jesus Cristo não é um fruto da sua imaginação. Jesus Cristo não é uma história, não é uma lenda, né? Jesus Cristo não é um espírito como os agnósticos acreditavam que Jesus era um espírito, né? Depois de ressurreto e não havia nele um corpo de carne e osso. Mas João dá a experiência aqui que quando Deus se manifestou entre os homens, né? Quando Deus esteve entre os homens, o Deus que sempre existiu desde a fundação, antes da fundação do mundo, desde o princípio, esse Deus, quando ele se manifestou, João não somente viu, mas ele também ouviu e suas mãos apalparam e ele contemplou o seu Senhor. Então ele diz que Jesus é real, que Jesus é verdadeiro, Jesus não é uma imaginação, Jesus é real. Apalpar aqui, quando ele fala que as suas mãos apalparam, né, o verbo grego nos dá um sentido aqui dessa palavra apalpar, como aquela pessoa, né, que é deficiente visual, né, que é cega, e ele vai apalpando as coisas para tentar entender o que ele está tocando, né? E olha que interessante, né? Porque ele diz assim, o que ouvimos, né, o sentido da audição, o que vimos, né, o sentido da visão, né, e o que apalpamos, né, o tato, e o que contemplamos. Olha que interessante, né? Depois de ver, ouvir e apalpar, ele contempla, porque a contemplação, né, só é dada àqueles que creem, àqueles a qual é revelado a pessoa de Jesus Cristo. Então aqui neste primeiro versículo, nesse primeiro verso,
João tenta demonstrar, né, de uma forma clara, simples e objetiva que ele teve contato com Jesus Cristo, né? Esse ser grandioso que sempre existiu. João tenta passar esta ideia, este pensamento para seus leitores. Olha, o Deus que vocês conhecem, Criador de todas as coisas, Criador de tudo, né? O dono de todas as coisas, o Senhor de todas as coisas, Ele esteve entre nós, Ele caminhou aqui conosco nesta terra. Eu vi, eu ouvi, né? Eu conheço o som da sua voz, eu toquei nele, eu contemplei a sua glória. Essa é a ideia que João está tentando passar aos seus leitores, para que a sua imaginação seja ali ativada e eles pensem na experiência de João em contato com Jesus Cristo, né? E é interessante aqui que desde o princípio nós também podemos entender, né, o que o Novo Testamento fala a respeito de Jesus, né, que Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Né? Ele é tudo em todos, Ele é a vida, né? Ele é o sentido das coisas, né? Diante dele, né, toda a criação, tudo que existe está sujeita à sua autoridade e à sua vontade, né? Jesus Cristo. Então, esta é a ideia de João. O segundo ponto a qual João ele fala a respeito aqui é a manifestação de Jesus Cristo. É como Jesus Cristo foi manifestado, né? Que daí ele vem no versículo de número 2. E a vida se manifestou e nós a vimos e dela damos testemunho. E anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Então João agora fala, né, a respeito da manifestação de Jesus, né? Ele fala que a vida se manifestou, ele se refere a Jesus como a vida, ou seja, como tudo que existe, é a vida, né? Se fôssemos filosofar a respeito disso, João está falando que o propósito, o sentido, tudo que envolve, né, o ser humano, a criação, esse planeta em que nós estamos, tudo isso se manifestou a nós. Jesus Cristo esteve conosco. A vida se manifestou. Esse sentido que João está querendo dizer aos seus leitores. E ele diz depois, e nós a vimos e delas damos testemunho. Quando uma pessoa vai a um tribunal ser testemunha, em algum caso, ela precisa ser testemunha ocular. Ela precisa ter visto algo para que o seu testemunho seja verdadeiro. Ela não pode dizer, olha, eu imagino que aconteceu isso, né? Eu suponho que aconteceu isso, eu penso que aconteceu isso. Não. Ela precisa dizer para o júri, para o juiz, para os advogados, que ela viu o que aconteceu. Ela é testemunha ocular daquilo. E João está dizendo aqui que a vida se manifestou e nós a vimos, e dela nós damos testemunho. Só pode dar testemunho de Cristo aquele que teve uma experiência com o Senhor. Nós não damos testemunho somente de ouvir, né? Não damos testemunho somente de imaginar, mas de uma experiência real e verdadeira com Jesus Cristo. Então, João, mais uma vez, quer ensinar aos seus leitores que a sua palavra ela é verdadeira. Tudo o que ele viu, tudo que ele ouviu, tudo que ele aprendeu com Jesus, ele dá testemunho. E interessante, né, que ele usa a palavra aqui no plural, damos testemunho, né? Ou seja, não somente João, mas os demais apóstolos que estiveram com Cristo, eles também
deram testemunho a respeito de Jesus, porque conviveram com o Mestre. É esse sentido que João traz a esta palavra, damos testemunho. E dar testemunho de Jesus não é somente testificar a respeito de Cristo, mas anunciar a vida eterna, anunciar às pessoas a vida eterna, que estava manifestada, que estava com o Pai e foi manifestada. Ou seja, este é o propósito ao qual Jesus esteve entre os homens. Ele veio manifestar a vida eterna. Somente através de Jesus nós temos a vida eterna. Sem Jesus, o homem está condenado por toda a eternidade, porque ele está ainda sujeito, ele está ainda debaixo do pecado. Somente Cristo liberta o homem do seu pecado e lhe dá a vida eterna. Somente Jesus. Então esta vida eterna que estava com o Pai foi manifestada através de Jesus. Não temos outro caminho a seguir, não temos nenhuma alternativa, né, se queremos ter a vida eterna, a não ser entregarmos a nossa vida a Cristo e servi-lo, né, até o dia da sua volta, né, em santidade, em humildade, né, servindo a Deus e aos outros. Né. Somente Jesus pode dar a vida eterna. Ninguém mais neste mundo, nenhum outro Deus, nenhum outro santo, nenhuma outra religião, nem alguma outra entidade, filosofia, ninguém. Somente Jesus Cristo pode dar a vida eterna. Somente em Jesus. Então, João diz, né, que ele dá testemunho e anuncia essa vida eterna às pessoas. João está querendo combater aqui, né, a heresia do gnosticismo, que dizia que o homem, a carne é boa, né, a carne é má e o espírito é bom, né, e que o homem precisa, né, evoluir espiritualmente até alcançar o estado perfeito, né? Então João combate, fala, não adianta. O homem pode ser bom, a melhor pessoa do mundo. Sem Jesus ele não tem a vida eterna. Ele precisa da vida eterna. Essa é a manifestação de Jesus, de Cristo, neste mundo, trazendo vida e vida eterna para todos aqueles que creem. Né? Então ele usa, né, esse termo no versículo de número 2. E o terceiro e último, né, propósito nosso, nossa última divisão aqui, está nos versículos 3 e 4, que é a proclamação da vida. Né? Como proclamar então esta vida? E ele diz no versículo 3: o que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que vocês tenham comunhão conosco. A ideia do apóstolo João aqui é que os seus leitores e a igreja permaneça no ensino apostólico. O grande problema da igreja, né, que nós vemos através da história, e depois houve ali a quebra desse problema com a reforma protestante, mas que ainda hoje há uma luta constante para que isso permaneça, é que a igreja permaneça no ensino apostólico. Muitas denominações, muitas igrejas se perderam em suas doutrinas porque fugiram dos ensinamentos apostólicos. A ideia de João é: o que ouvimos e vimos, nós também anunciamos a vocês, para que vocês recebam e tenham comunhão conosco daquilo que nós recebemos de Jesus. Esta é a ideia da doutrina apostólica. Nada do que Jesus não tenha ensinado, os apóstolos deram sequência. Tudo aquilo que Jesus ensinou, os apóstolos ensinaram para a igreja. E aqui João, nós precisamos novamente falar a respeito disso, João é o último apóstolo vivo.
Então imagina a preocupação de João, né? Porque com a sua morte, com o seu falecimento, né? A chama daquele que esteve com Jesus iria se apagar, e a igreja precisaria dar continuidade agora no ensino dos apóstolos, e a permanecer no ensino dos apóstolos. E o que aconteceu? A igreja, né, nos séculos posteriores, ela se desviou desse ensino e introduziu muitas heresias e doutrinas erradas, doutrinas de homens. E a valorização da instituição igreja cresceu demais, e o ensino dos apóstolos foi abandonado. A reforma protestante não foi uma nova religião. A reforma protestante não é um novo pensamento filosófico, não é nada disso. É simplesmente a volta à prática da doutrina apostólica dentro da igreja. Somente isso. E é isso que João está dizendo aqui, né? O que nós vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que vocês tenham comunhão conosco. Ou seja, participem do ensino apostólico, né? Então a proclamação aqui de Jesus, que é esse terceiro ponto que nós estamos aprendendo, é a respeito disso. É proclamar o Cristo apostólico, o Cristo que foi ensinado pelos apóstolos, que aprenderam com o próprio Cristo. O segundo ponto aqui no versículo 3, ele diz: ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Para aqueles que têm dúvida, né? João fala: olha, vocês não estão na comunhão, né? Vocês continuarem o ensino apostólico não é uma comunhão comigo, mas é com o Pai e com o Filho. É com eles que vocês permanecem na comunhão. No versículo 4 ele diz: escrevemos essas coisas para que a vossa alegria seja completa. João não está dizendo aqui que a vida cristã é um mar de rosas. João não está dizendo aqui que a vida cristã, né, é você viver de uma forma a não sofrer neste mundo, que a sua vida é cheia somente de alegrias. Mas João está dizendo aqui que no ensino apostólico, no ensino de Cristo, né, através do fruto do Espírito, que é a alegria, o cristão entende que tudo que ele passa neste mundo é passageiro e que ele tem a vida eterna e que logo ele estará com o seu Senhor. Por isso Paulo fala em Filipenses capítulo 4, versículo 4: alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos. Essa alegria não é produzida, né, de dentro de nós, mas ela é produzida pelo Espírito Santo que habita em nós. Essa alegria não é fruto da nossa capacidade, daquilo que possuímos, do momento que estamos vivendo a nossa vida, mas essa alegria é produzida pelo Espírito Santo que habita em nós. Por isso Paulo diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Filipenses 4:4. Em Salmos, capítulo 16, versículo 11, diz que a alegria constante na presença do Senhor, delícias perpétuas, alegria constante na presença do Senhor. O cristão verdadeiro, ele se alegra na presença de Deus, na presença do seu Senhor, porque ele tem comunhão com Ele, através de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Que possamos aplicar essas palavras em nosso coração e em nossas vidas, e viver verdadeiramente o Evangelho apostólico, o Evangelho de Jesus Cristo, que salva o pecador, que lhe dá a vida eterna, que lhe dá uma nova vida. Que possamos ter esta fé e esta coragem para vivermos neste mundo e testemunharmos como o apóstolo João está testemunhando aqui. Que Deus nos abençoe. Eu desejo a todos um ótimo final de semana e até o próximo encontro com a palavra, se assim o Senhor nos permitir. Um forte abraço a todos e até lá. Gente habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória.